boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer vocês, os convidados, doutora Silvia e Diogo, por participarem, além do pessoal que está aqui presente, acompanhando o bate-papo. Enquanto pode mandar no chat do YouTube pergunta, caso tenha alguma dúvida, a gente vai respondendo ao longo do webinar. E também, se quiser mandar alguma pergunta anônima, pode mandar pelo Instagram, que é @portal da depressão. Qualquer coisa, se não acharem, alguém põe o link lá no YouTube. Vou começar me apresentando para a gente contextualizar o convite e depois eu peço a apresentação de vocês, dos convidados. Eu sou a Mariana, eu sou a criadora do Portal da Depressão. O Portal da Depressão ele nasceu em 2020, no contexto acadêmico. A ideia foi criar o portal para criar notícias e conteúdos de qualidade para quem tem depressão, quem acha que tem depressão e pessoas que querem ajudar quem tem depressão. Então, são 3 cenários aí, e a partir dele eu criei a minha tese de mestrado, né? Eu uni o marketing social à questão acadêmica, do conteúdo. Então, o projeto seguiu, o professor José me convidou para fazer uma parceria com os alunos do laboratório desse ano, e eles contribuíram com conteúdos, enfim, para redes sociais, para o site, e a gente organizou esse webinar para falar do contexto acadêmico, como que se dá a depressão. Então, gostaria, a doutora Silvia, começasse a se apresentar, por favor, contar um pouco da sua trajetória, o seu trabalho com os alunos, como que é feito esse trabalho acadêmico. Boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui hoje e também felicitar a Mariana por esta iniciativa e os colegas, não só em termos do portal, mas do debate destas questões relacionadas com a depressão, em específico no ensino superior, portanto, com os estudantes e também da Universidade do Porto, cuja realidade também não é muito diferente dos restantes estudantes. Relativamente ao meu trabalho, portanto, eu sou psicóloga clínica na Universidade do Porto, faz aproximadamente 20 anos, julgo eu, sim, 20 anos. Inicialmente no SASUC, no Serviço de Ação Médica da Universidade do Porto, em que trabalhávamos com todas as faculdades do Porto. Depois, posteriormente, passado 15 anos, estive na FEUP, na Faculdade de Engenharia, no Gabinete de Orientação e Integração, trabalhar apenas com a população dos estudantes de Engenharia. Para além do trabalho clínico, os gabinetes das faculdades têm também uma vertente de prevenção, tanto trabalho no campus, desde workshops, trabalho com as associações de estudantes, com as mentorias, enquanto um serviço centralizado é um serviço de cariz mais clínico, no SASUP, trabalho é próximo com os médicos, portanto o psiquiatra, o médico de clínica geral, é uma natureza de trabalho diferente e complementar que temos no Porto, quer a nível do trabalho clínico centralizado no SASUP, quer a nível dos gabinetes de psicologia. Em algumas unidades orgânicas, praticamente quase todas as faculdades têm um gabinete de apoio psicológico, onde se faz a primeira triagem, o primeiro contato com o estudante universitário. Neste momento estou no PSICA, portanto nós criámos o PSICA, que é o Serviço de Apoio Psicológico e Integração do Polo do Campo Alegre. É um serviço que é destinado para as faculdades do Campo Alegre, portanto, Faculdade de Letras, Ciências, Arquitetura e agora, recentemente, em janeiro de 2022, a Faculdade de Nutrição. Aqui no PSICA, inicialmente estive eu, como psicóloga residente só estou eu, entretanto tenho agora a colaboração da Catarina Val como psicóloga também aqui no gabinete e de 2 colegas que colaboram da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto. O nosso trabalho é em termos clínicos de intervenção individual e em grupo, priorizando a consulta individual, consulta de psicologia. Numa primeira fase, uma consulta de avaliação clínica, em que fazemos uma avaliação e um diagnóstico, qual a pertinência do tratamento para o problema que o estudante traz, e depois podemos fazer psicoterapias breves, intervenção em crise, apoio psicológico ou terapia de grupo. Temos também a terapia de grupo, que é feita no serviço.
Tá ótimo, obrigada, doutora. Depois eu vou aprofundar mais nessas questões também do seu trabalho. E, Diogo, se apresenta para a gente que curso você faz, qual é a sua formação e também, assim, um resumo só da depressão, é um testemunho, né, que você veio contar para a gente sobre a depressão, e depois também eu vou fazer mais perguntas para a gente ir aprofundando na vivência que você teve. Olá, boa tarde. Chamo-me Pedro Oliveira. Sou aluno do primeiro ano do mestrado em Estudos Anglo-Americanos, licenciado em Letras e Culturas pela Faculdade de Letras da UP. E antes de mais, quero dar os parabéns à Mariana por causa da iniciativa de criar esta página e também à doutora Silvia João por fazer um trabalho de vida esquecido, que é trabalhar, de facto, no ensino público universitário. Às vezes é um trabalho pronto, que não é conhecido e está a fazer um ótimo trabalho. Isto do SICA é algo fantástico mesmo, é algo mesmo muito, muito importante. As pessoas deviam ter mais a noção disto. Quanto lá está a minha condição clínica, eu aos 16 anos fui diagnosticado com depressão, ando em consultas de psiquiatria desde então. Sim, durante a pandemia, digamos que a única altura em que estas duas lados da minha vida, seja a vida académica, faculdade e a parte de saúde mental, se colidiram mais foi durante o primeiro confinamento do Covid-19 e também em 2021. Tanto que eu até dei um tempo, interrompi as consultas, teve que voltar outra vez a ser outra vez acompanhado novamente a partir de 2020. Acompanhamento deixou de ter até aos dias de hoje. Antes agora tem uma pergunta mais específica, isto é um tema tão abrangente que não sei se... Tá, obrigada, Diogo. Então, acho que antes de mais nada, é muito complicado a gente falar sobre depressão, porque é um transtorno muito abrangente, né? Então, definir o que é exatamente a depressão não é tão simples, porque é uma questão mental. Quando a gente fala sobre a miopia, no meu caso, de usar óculos, é muito mais simples. Você vai lá, vai no oftalmo e você tira a medida e acabou. E a depressão é um pouco mais complexo esse diagnóstico. Eu vou dar assim, uma abertura, resumir um pouco sobre o que é a depressão, sobre o que eu já estudei, o que eu já vivi também, né? Enfim, eu também não coloquei essa parte. E depois, doutora Silvia, se você quiser acrescentar alguma coisa que eu não falei, ou me corrigir também, fica à vontade. Então, assim, como eu disse, a depressão ela é uma questão muito complexa da gente ter o diagnóstico. O meu psiquiatra, ele costuma falar assim para mim, existe a fase depressiva e existe a depressão. Então, seria algo mais genético, uma questão química, onde você pode ter um acompanhamento, de repente, para o resto da sua vida, e tudo bem, seria como uma pessoa que tem diabetes ou colesterol alto, que tem que tomar o remédio para o resto da vida, né? Então, assim, eu acho que é primeiro identificar os sintomas, que eles também não são simples, porque pode ser preguiça, então preguiça é uma questão que todo mundo tem, pode ser tristeza, pode vir do luto, pode ser relacionamento ou trabalho, enfim, todas essas questões. E também você pode ter a depressão leve, moderada ou a questão severa, que aí é a mais pesada mesmo. Então, a depressão, ela é um transtorno mental que ela pode vir de diversos lugares que te podem trazer essa predisposição. E aí, a gente tem que tratar isso como qualquer questão com um profissional de saúde, psicólogo ou, dependendo do caso, ir para o psiquiatra. Doutora Silvia, você quer, sobre a definição, você deseja acrescentar alguma coisa ou é isso? Eu fiz um resuminho assim. E fez um resumo muito bem, e fez um ótimo resumo, porque de facto é difícil nomear, às vezes é difícil explicar estas coisas de uma forma simples, não é como a gente gostaria, mas acho que explicou muito bem e concordo com a forma como colocou. Apenas acrescentar que realmente há esta diferença entre uma predisposição para ter sintomas depressivos e uma reação depressiva. Depois a linguagem varia muito de acordo com os técnicos, eu vou tentar ser o mais simples possível, que eu acho que este é que é importante, é ser simples e objetivo. Realmente uma coisa é ter uma resposta depressiva a um acontecimento de vida,
todos nós temos ao longo da vida, quando há situações difíceis, complicadas, e agora recentemente estes 2 anos de pandemia trouxeram esta questão da discussão da depressão, porque a reação normal, no fundo, é ter um estado depressivo, ou mais cedo ou mais tarde, no primeiro confinamento, ou depois, uns de uma maneira porque estão em isolamento, outros porque adoeceram, outros porque perderam pessoas. Uma resposta normal será uma resposta depressiva, e principalmente no início, quando havia muito desconhecimento, muito medo, muita ansiedade. Portanto, o estar deprimido não é necessariamente uma coisa, não é necessariamente estar uma coisa anormal, ou uma coisa que... Eu até acho que é pelo contrário, que muitas vezes a resposta depressiva é a resposta normal ao acontecimento de vida. Apenas acrescentar um bocadinho isto, que será uma tal resposta. Se depois há pessoas que terão, pela história de vida, ou até pela própria, uma dimensão mais biológica, ou pela história de vida, ou até pelas circunstâncias do momento, isolamento, menos suporte social, familiar, menos suporte até económico, adversidades. Se há personalidades que têm maior tendência para deprimir de uma forma mais prolongada, sim, certamente. Agora, todas as pessoas têm essa possibilidade, essa resposta. Não é necessariamente a normal. É uma resposta normal que depois, dentro do espectro daquilo o que é importante é percebermos o que é funcional e o que não é. E estarmos atentos ao limite quando a sintomatologia depressiva agrava o dia-a-dia da pessoa. O que é que isto significa? Agrava? Não, impede a pessoa de viver a sua vida. Impede de estudar, impede de trabalhar, impede de ter prazer com o laço afetivo, com os amigos, com a família, com as relações amorosas, com projetos ideológicos que a pessoa costuma gostar de pensar, de fazer. Quando a depressão interfere com o prazer no dia-a-dia, ou com a realização da pessoa e com a concretização dos seus objetivos pessoais, profissionais e efetivos, é um limite que tem que ser tido em conta. Pois, há vários indicadores, às vezes fala-se de até 1 mês, 2 meses. Eu nestas coisas acho que ao fim de 3, 4 semanas, relativamente aos estudantes, se isto perdura, o sintoma deve-se procurar logo uma ajuda para evitar, no fundo, que quase uma espécie de uma constipação que não se transforme numa pneumonia. Portanto, quanto mais cedo melhor ir a um psicólogo clínico, falar, perceber o que é que se passa, identificar a origem dos sintomas, identificar aquilo que não está bem e ter uma ajuda para que as coisas não piorem, não é? A coisa não agrave. Então, assim, a gente pode dizer que, de repente, a depressão ela vem de uma forma para a gente olhar para a nossa vida e, de repente, ver o que está de errado ali, o que a gente pode mudar, e eu preciso me cuidar, eu preciso... Enfim, é aquela dor que vem para mexer de alguma forma. Pode ser também? Essa é uma visão construtiva, que eu acho muito saudável e muito positiva. É importante olharmos para a sintomatologia depressiva como um alerta. Há qualquer coisa que não está bem, o que é que eu vou mudar? Acho que sim, acho que é a melhor forma de encarar uma sintomatologia depressiva ou ansiosa, é parar e pensar o que é que não está bem, o que é que eu posso mudar e a quem é que eu vou recorrer para cuidar de mim. Sim. Dos outros. Tá bem. Então, agora, assim, voltando a essa questão que a depressão é algo muito abrangente, eu sou muito lógico, né? Eu sou jornalista e depois estudei o mestrado e fiz a tese, então a minha questão, além de ser teórica, também é pessoal, né? Eu tive uma depressão severa há uns 6 anos, fui afastada do trabalho, foi muito complicado, enfim. E depois de um longo tempo tendo muitas recaídas, eu descobri que eu tenho transtorno bipolar. Então, hoje meu tratamento é para transtorno bipolar, porém eu tenho mais um pezinho na depressão. E assim, o contexto acadêmico, ele foi algo que mexeu muito comigo, mexeu muito com todas essas minhas condições. Eu tive uma recaída muito pesada para fazer a tese, foi muito pesado, o professor está aí de prova o quanto ele foi paciente, chorei muito, quis desistir, enfim, e eu sinto que todos os meus amigos também passaram um pouco por isso, né? Então acredito que é um pouco essa pressão da academia, ela também existe, não tem muito como a gente fugir, mas existem questões que levam a gente se predispor à depressão, um desemprego, ou sei lá, aqui no Brasil, por exemplo, a desigualdade, enfim.
como que isso é no cenário acadêmico? Então, já que sua carreira é muito extensa, né, na questão acadêmica, como que você vê essa questão de dados de juventude, comportamento na academia, de repente, alunos que entram bem e acabam tendo depressão, enfim, como que é, doutora? Eu acho que o estudante universitário tem tem circunstâncias de vida que podem torná-lo mais vulnerável a respostas depressivas e de ansiedade. Por uma razão muito simples, são sujeitos à pressão académica, à avaliação constante, avaliação de desempenho, terem que estudar, não é, durante muitas horas, é um desafio intelectual e existencial naquela fase da vida deles. Por um lado, é um desafio que lhes permite aceder a uma experiência de vida muito rica, quer em termos intelectuais e de conhecimento e de poderem transcender, não é, aquilo que sabem, aquilo que querem fazer e escolher uma profissão que depois tenham um gosto em poder exercê-la, como por outro lado, da mesma maneira que há este desafio e aparecem coisas muito boas, como o gosto pelo estudo e depois a construção de uma carreira, por outro lado, a exigência também fragiliza. Ou seja, o terem que estudar, o terem que passar muitas horas a estudar, serem avaliados, depois muitas vezes é a ideia de que aquela nota é o valor que a pessoa tem, que não é apenas uma nota. Mas isto muitas vezes não é vivido assim. Há muito tem a ver com a cultura, não é? Com a cultura académica, com a cultura da excelência, com a cultura quantitativa. A avaliação é ainda muitas vezes quantitativa. E isto dilui as capacidades individuais de cada um. E mete-nos a todos na mesma caixa, não é? Que vamos ser todos medidos por um número. É uma das questões da contemporaneidade, não só no mundo académico, como no mundo laboral, é a questão dos números. Esta visão quase economicista das capacidades humanas tem o reverso da medalha. Por um lado, permite que existam muitos estudantes a estudar, portanto, permite um ensino em massa, mais democrático, com mais pessoas a estudar, a possibilidade de haver mais estudantes no ensino superior. Por outro lado, em termos de avaliação, acaba por sujeitar o estudante a uma pressão grande. Enquanto há muitos estudantes que conseguem perfeitamente adaptar-se à avaliação quantitativa e a critérios de avaliação iguais para a maioria, outros não. Outros há que ficam muito ansiosos, que ficam muito nervosos, muitos deles relacionados com uma grande autoexigência, com a vontade de querer fazer bem, com o perfeccionismo. Outras vezes esta ansiedade relaciona-se com as condições reais, por exemplo, de terem uma bolsa e que se não tem aquela média ou não fazem aquele número de crentes, perdem a bolsa, se perdem a bolsa não têm forma de continuar a estudar, portanto é uma preocupação real. Isto é para além da personalidade do estudante, mas isto é uma coisa real, se não tem dinheiro não pode estudar. Daí a questão do desemprego dos pais, não é? Quando há estudantes que conseguem trabalhar e estudar ao mesmo tempo, que é um desafio muito grande, e em alguns cursos é extremamente exigente, em alguns cursos da nossa academia, muitos não, acaba por ser possível. Há várias razões que levam a que o estudante tenha momentos de exigência muito grande, muitas vezes autoexigência, que é potencial, ou seja, que é aumentada e potenciada pela exigência da academia e dos cursos. Tá. Claro que isto faz com que sejam estudantes, nesta faixa etária, para aí portanto, 17, 18 até aos 28, 30, é uma faixa etária muito particular e muito especial, onde se resolvem muitas tarefas desenvolvimentais, onde se consolida a autoestima, as questões de identidade, as questões de proximidade e intimidade amorosa, a relação com os pares, as questões relacionadas com os amigos, as questões de identidade também relacionadas com a questão vocacional, o futuro, quem sou eu, para onde vou, tudo isto são questões de base existenciais que depois se jogam nas tarefas diárias, de ter amigos, não ter amigos, ter sucesso académico, não ter. Tudo isto acontece nestas idades. Portanto, é uma fase em que psiquicamente, eu acho que é uma fase muito fértil do ponto de vista psíquico, em que são muito criativos, têm muita vontade de autoconhecimento, de aprender, mas também uma fase de alguma vulnerabilidade por quererem resolver algumas coisas, por quererem avançar. E depois, quando as coisas não correm muitas vezes como gostariam, que é a questão também de idealizarem um curso, idealizarem como é que ia ser,
uma coisa que eu ouço muito é a ideia de que eu era o melhor aluno no secundário, vim para a faculdade e sou mais um. Aham. Ou agora sou um mau aluno, ou agora não reprovei cadeiras, que é a questão do que é que se era antes da faculdade e agora o que é que sou na faculdade. E esta idealização que depois é difícil de lidar com a frustração. É um bocadinho muito deste trabalho também de lidar com a frustração daquilo que se encontra, que não é aquilo que se sonhou. Mas tudo isto também são oportunidades de crescimento, de desafio, de se curarem a eles próprios, retomando a sua questão inicial, para não me dispersar. Efetivamente, a exigência é elevada, efetivamente pode tornar o estudante mais vulnerável a poder ter respostas mais depressivas ou ansiosas normais nesta faixa. Mas a gente consegue, em questão de números, né, de dados, essa é uma faixa etária em que tem muita depressão diante do quadro ao longo da vida, e se é uma faixa etária, enfim, que tem, é mais homem, mais mulher, como é que é esse cenário em questão de números? Eu não consigo responder porque não tenho estatística neste momento em termos de género, mas posso lhe dizer, assim, da minha experiência clínica e prática, portanto, diz apenas da minha experiência, que é só a minha, é pouco, mas eu recordo que no início, quando comecei a trabalhar no SASUP, tínhamos maioritariamente raparigas em consulta. E uma coisa curiosa é que hoje em dia não é assim. Hoje em dia é equitativo, não distingo se tem mais rapazes ou mais raparigas. Ao longo dos anos, notei isto, que cada vez os rapazes vêm tentar consulta com as raparigas. Inicialmente não, notava essa diferença. Também noto uma coisa curiosa, os pais começaram a vir mais às consultas trazer os filhos, mesmo estudantes universitários, e a mandar e-mail e a pedir ajuda. E também nos últimos, isto é um bocadinho uma ideia que eu tenho, isto não tenho estatísticas, se calhar nos últimos 7 anos as coisas mudaram e aparece muitas vezes o pai e o filho, que eu acho uma coisa curiosa. Reparei que há uns anos atrás não acontecia tanto, por uma cultura também que penalizava um bocadinho mais também o homem, não é? O masculino, que não podia chorar, não podia expressar. Sim. Ainda bem que agora pode, não é? Portanto, neste momento eu não tenho assim nenhuma indicação. Tá. Não, mas ficou claro, só não é? pela sua experiência. Sim, tá. Agora, Diogo, conta um pouco para a gente sobre o seu relato mesmo, como é que foi, se você sentiu uma diferença que a academia influenciou um pouco na sua depressão, a pandemia também, enfim, como é que foi essa trajetória ao longo, como você está hoje? Conta para a gente. Por acaso, agora ouvir a doutora Silvia falar, lembro-me de uma frase do reitor da Universidade de Coimbra, não sei ao certo quem é que disse isto, mas disse que a universidade não era a Santa Casa da Misericórdia. E, de facto, a universidade pode não ser a Santa Casa da Misericórdia, mas tem que olhar para os estudantes, que é quem constitui, se calhar, a maior massa do mundo académico, com pessoas. E é muito importante as próprias universidades também olharem para os alunos, não apenas como estudantes que estão lá para glorificar o nome de uma universidade, por exemplo, para manter nos rankings ou para subir nos rankings, e que tenha que dar atenção a todos os alunos, e não só aos alunos de topo, porque os alunos que se adequam à primeira na universidade têm que também, se calhar, tentar solucionar aqui alguns casos de pessoas que não estão bem integradas e pensar que a culpa, às vezes, não é sempre dos alunos e que não é só uma questão de preguiça, uma questão de não querer estudar, mas sim uma questão de não conseguir estudar por fatores biológicos, ou sociais, ou familiares, ou mesmo também sabe, eu também já assisti por acaso, nunca, não na faculdade, mas também já assisti, por exemplo, que se acha que na faculdade não há casos de bullying, mas na faculdade também há, por exemplo, também casos de bullying, e muitos deles também começam tendo em conta as notas. Quanto ao valor quantitativo que a doutora Silvia mencionou, a isso de associar as pessoas a um número, eu por acaso nunca senti isso, na verdade na faculdade senti o meu trabalho mais valorizado do que no secundário, acho que foi um caso atípico. No entanto, sentia muitas das vezes que, mesmo com alguns professores, se calhar, sentia que há uma canalização da atenção do estudante apenas para a sebenta, por exemplo. E eu, por acaso, faço parte da Turma de Letras do Porto, aqui da Turma da Faculdade da FLUP, desde que entrei para a faculdade, desde a primeira semana, por exemplo. Eu às vezes sentia se algum professor que não podia ir à aula, porque ia tocar num evento organizado pela faculdade, ou seja, uma justificação mais que válida, não havia uma resposta positiva. Ou seja, mesmo se eu fosse convidado por um órgão estudantil da faculdade da UP para estar numa atuação que foi pedido, não tinha, por exemplo, uma resposta positiva.
E isto leva a uma desilusão face ao mundo académico dos estudantes, quando sentem que os seus interesses pessoais não são valorizados nem dignificados pelos professores. E isso sim foi algo que eu me senti muito e algo que eu senti que se calhar é importante também nós sermos pares entre aluno para aluno, mas também acho que o professor também deve ser um bocado um par do aluno também. No mestrado, por acaso, senti, claro, uma proximidade diferente com os professores, totalmente diferente, outro tipo de recepção. No entanto, o primeiro choque de entrar na faculdade e se calhar o professor tentar mesmo canalizar apenas o aluno só para a frente daquela cadeira e não dar asas à criatividade do aluno para ter outros interesses na faculdade e também interesses próprios, é algo que, a meu ver, prejudica muito a saúde mental dos estudantes, porque não se sentem valorizados. E é importante pensar que a universidade pertence muito bem aos professores, como é óbvio também, mas muito também aos estudantes. E é por isso que tivemos várias revoluções académicas que foram quase todas ganhas pelos estudantes, quase sempre. Tivemos a Maio de 69, por exemplo, que foi praticamente ganha pelos estudantes, em que os estudantes não desistiram. E acho que é importante que a memória coletiva dos membros administrativos da faculdade se volte um bocado para isso. Não quero estar aqui a referir. Quanto ao meu percurso, na faculdade sinto que isso foi o que mais me afetou, sentir que não tinha muita liberdade para ser eu mesmo e ser apenas mais um aluno numa cadeira a dizer o que o professor às vezes queria ouvir, por exemplo. No entanto, sempre tive excelentes professores e no meu mestrado tenho excelentes professores que sempre se mostraram muito capazes para ouvir os alunos e sempre foram muito acessíveis. No entanto, às vezes tenho receio que isto não seja o caso com as centenas colegas que tenho aqui na Faculdade de Letras. Tanto que, se calhar, eu penso que na Faculdade de Letras deve ser a faculdade que tem mais alunos com problemas mentais, por exemplo, também como de foro depressivo, se calhar. Não tenho nenhuma estatística ao certo, mas recordo-me de ser um assunto que era falado, e mesmo também alguns professores. E sinto que a minha trajetória, a minha autoestima e a minha alegria dependia muito se eu era bom aluno na Mas faculdade. quando você entrou na faculdade, você ainda não tinha depressão? Tinha, como já exato, mencionei, eu desde os 16 anos fui diagnosticado sempre com depressão. E quando entrei para a faculdade, algo que me ajudou muito também a melhorar a minha doença foi também ter outros interesses para além das aulas. E foram esses interesses para além das aulas que permitiam ser um aluno e acabar o curso. Porque se não estivesse sempre focado, às vezes como focado, sempre tive focado, mas sempre concentrado nas coisas, se calhar não tinha sido assim tão fácil quanto isso. E eu lembro-me que, mesmo que para a faculdade, lá está, é uma mudança brutal, drástica, sentia-me perdido, e eu acho que se, por exemplo, não tivesse o apoio psicológico que já vinha de antes, ou seja, eu tive sempre em cursos de terapia desde 2016 até 2019, tive um período de interregno, e voltei no verão de 2020. E eu sinto que se não tivesse esse apoio psicológico, provavelmente não teria conseguido ser capaz de enfrentar a faculdade e as suas exigências. Ter-me sentido um bocado perdido. Portanto, a minha depressão não surgiu quando entrei para a faculdade, foi diagnosticada muito mais cedo. No entanto, como é óbvio, claro que a faculdade também mexeu um bocado comigo psicologicamente e precisei mesmo ter consultas semanais para conseguir aguentar esta pressão toda, porque senão de outra forma não seria possível conseguir. Tá. E o mestrado, enfim, então influenciou o seu desempenho nos estudos? Mariana, posso repetir a pergunta, faz favor? Se, em relação no mestrado, influenciou nos seus estudos a depressão? Você comentou não. que na FLUP era um assunto muito recorrente, né? Os transtornos mentais. E você sentiu que o seu desempenho no estudo, enfim, na universidade, teve alguma influência? Porque uma coisa é os estudos e outras atividades que você fazia para complementar, né? Dos meus estudos em específico, se eu senti que, por exemplo, a depressão também afetou isso está a perguntar. Acaba sempre por influenciar. Acho que é quase impossível quando alguém tem uma doença, a doença não influenciar o seu dia a dia. É uma questão que isto não é só com os estudos, tem no dia a dia geral. Portanto, com os estudos, sim, claro, mas agora sinto-me melhor. Também o facto de estar a ser medicado também ajuda, como é óbvio. Portanto, nos meus estudos, sim. Lembro que no primeiro ano afetou bastante. No meu segundo semestre tive muitas dificuldades em acabar algumas cadeiras. No meu segundo ano também, curiosamente também no segundo semestre também tive mesmo muita dificuldade. Eu, na minha licenciatura, acho que todos os anos deixei uma ou duas cadeiras para trás, todos os anos, porque não conseguia fazer tudo. Não conseguia focar, não conseguia
ter predisposição, às vezes, para estar a conseguir estudar. No mestrado, também, porque lá está, também tenho já 22 anos, não é? Também há um grau de maturidade, também se ganha e também acaba por conseguir ajudar. Mas, no entanto, há pessoas, isto não quer ser mal interpretado, mas também quer dizer é o seguinte, a depressão não tem idade, mas também acho que a maturidade também ajuda. E acho que um grande problema é mesmo quando são pessoas. Eu entrei para a faculdade com 17 anos, era mesmo muito novo. Estava no mundo dos adultos, por assim dizer, no Lago dos Tubarões, e acho que é quando se é assim jovem, quando um bocado, como é que eu ia dizer, não ter esse calo às vezes, um bocado de vida, por assim dizer, é aí que custa mesmo muito. E acho que se teve algum impacto nos meus estudos, não terá sido no mestrado, mas sim na licenciatura, nos primeiros 2 anos, principalmente. Agora, Diogo, pegando o gancho que a doutora falou, que existia um preconceito, hoje em dia as pessoas vão mais ao consultório, enfim, inclusive pais e homens que têm dificuldade de ir aos médicos, isso antigamente existe uma resistência muito grande dos homens ir ao médico. Como é que foi para você dar esse passo? Foi com seus pais, enfim, em assumir ou que você estava com sinais da depressão, lá quando você tinha 16? Curiosamente, se calhar este é um bocado um caso à parte, mas eu sempre fui muito independente, um bocado. E eu recordo-me quando tinha 16 anos, disse aos meus pais: olhem, eu não estou bem, eu já há um ano que me sinto mal e preciso de ajuda. E fui vendo vários psiquiatras, algumas consultas correram, não foi a primeira logo que acertei, mas a minha terceira profissional de saúde que eu consultei, por acaso deu-me bem. Curiosamente, eu até quando a psicóloga disse que cada vez vinham pais com filhos, eu larguei assim um sorriso sem querer, porque por acaso foi sempre também o meu pai sempre me acompanhou muito nesta trajetória, portanto nunca a minha família sempre apoiou, nunca tive nenhum problemas com a minha família. Nesse aspecto nunca me questionaram a minha saúde mental, nunca me fizeram sentir mal, sempre foram muito abertos. Agora, se calhar mesmo com os meus pais, quando entrei para a faculdade, por exemplo, eu não contava a ninguém que tinha depressão, não contava a ninguém que ia ao psicólogo, não contava, sentia vergonha, nunca contei. Acho que só no meu segundo ano é que senti abertura a falar com amigos meus que de facto sim, que ia ao psicólogo, uma medicação, que era por isso que às vezes não podia ser à noite, que não podia beber porque estava a tomar X medicamento, e isto foi assim muito gradual, mas eu acho que só ao fim de 2 anos, ou seja, quase 3 anos, estar na faculdade, é que senti-me à vontade para expor o meu caso a alunos, a colegas meus, a professores, porque até lá nossa, então muito obrigada por estar aqui e contar para a gente, assim, né? Eu acho que também, acho que se tem que normalizar, e acho que tem que destruir tabus, e acho que a voz dos estudantes tem que ser ouvida. Porque se não forem estudantes a falar, então quem é que vai falar, não é? Se não forem estudantes a vir este tipo de webinars e a falar e a dizer, olhem, vamos perder se calhar um bocado algum medo e abrir-se às pessoas, acho que isso só vai humanizar a doença, e também por isso também queria congratular a Mariana pela descrição que deu no início do webinar, que acho que foi muito humana, muito pedagógica, e acabou por tirar alguns véus e algumas teias que têm à volta de doenças mentais que não podem existir, e também por dizer com muita frequência também sofre transtorno bipolar, depressão bipolar, porque há muita gente que tem, não diz isso, e tem que se dizer. E os alunos têm mesmo que bater com o pé no chão e dizer, eu tenho isto, eu estou mal, e a própria universidade às vezes tem que me dar apoio. Porque nós pagamos propinas, a grande parte de nós paga propinas. Grande parte de nós paga propinas, temos que ser ouvida, porque estamos cá a pagar e temos que segurar alguma coisa em troca também, um bocado. Não é só um bocadinho ao fim de 3 anos. Não, eu sinto isso muito forte. A criação do portal, ela veio muito desse lugar também tem esse intuito de falar abertamente. Eu sou uma pessoa que eu sempre falei que eu tinha depressão, tinha alguma coisa, porque eu sempre tive esse objetivo de tentar normalizar e quebrar tabu. Eu sinto, na verdade, que devido às consequências da Covid-19 e da pandemia, ficou um assunto mais aberto, né? Não tinha como você fugir, não tinha como um jornal fugir de falar de pessoas que estão com depressão, que o isolamento está causando isso, que a própria Covid pode ter sequelas e dar depressão. Eu, depois que tive Covid, piorei o que eu já estava, assim. Então, eu acho que a gente falar abertamente é um grande avanço, né? E aí, doutora, voltando para você, eu queria essa sua opinião. Como que você sentiu o cenário antes e depois da pandemia? Se antes tinha menos estudantes e durante ou depois aumentou? Eu não, mais uma vez, não consigo dar assim uma resposta objetiva. Posso descrever um bocadinho como é que nós vivemos no Psica estes
2 anos e meio, portanto, porque a minha bitola é através do Psica, que abriu em 2019, outubro de 2019, e o primeiro confinamento foi final de março de 2020, portanto tivemos pouco tempo de existência como gabinete de psicologia, sem pandemia, aqui portanto, no Campo Alegre. Efetivamente, o que nós notámos foi, portanto, os pedidos, as problemáticas normais dos estudantes universitários aqui no Polo. Depois veio o primeiro confinamento e fomos todos para casa e reinava um sentimento de medo muito grande, de medo, de ansiedade de toda a gente. Ninguém sabia o que é que ia acontecer. Achávamos todos que íamos morrer todos ao mesmo tempo, era uma coisa, um medo muito grande. Portanto, havia muito pânico, muito medo, muita ansiedade. E na altura, as próprias pessoas, como todos, estávamos todos a tentar adaptar-nos. Na altura, criámos a linha de apoio psicológico da Universidade do Porto, em parceria com alguns psicólogos da Faculdade de Psicologia, Direito, Medicina, a ICBAS também, temos uma colega do ICBAS, e outra também do SASUP, a Filipa, e, portanto, criámos esta resposta por telefone, diurna e noturna, portanto era o dia todo na primeira etapa até agosto, e foi aí que nós percebemos o que é que estava a acontecer com os estudantes e com as pessoas. E foi uma experiência muito, muito interessante, muito difícil, mas muito interessante, porque tivemos com as pessoas, foi a alternativa que tínhamos para estar com os estudantes, porque de repente eles tinham que ir para a casa dos pais, depois em casa dos pais não tinham privacidade, depois voltavam os conflitos, já não viam com os pais já há não sei quantos anos, voltavam os conflitos com o irmão, com a mãe e com o pai. Depois não tinham privacidade para a consulta, não online. Depois não estavam com os amigos. Foi muita coisa a acontecer junta e muita confusão. A linha tinha o condão de ser por telefone, portanto não precisava ter net, podiam ir para a rua, para a garagem, para o carro, para o outro lado da casa. Tive essa vantagem. Ainda assim, passado algum tempo, começámos a receber imensos e-mails para a linha. E eu recordo que houve uma altura, até ao fim do primeiro, segundo mês, tínhamos mais e-mails de pedido de ajuda do que telefonemas, porque os estudantes não tinham privacidade para falar ao telefone, foi uma coisa curiosa. Depois pediram-nos apoio psicológico por chat, e tínhamos 2 colegas, que eram o João e o Felipe, que estavam a colaborar na linha de apoio psicológico na altura, que fizeram esta metodologia, desenvolveram esta metodologia de apoio psicológico por chat, que era aquilo que os estudantes tinham, onde tinham alguma privacidade. Portanto, o que nós vivemos ali foi o desespero. Foi o desespero das pessoas assustadas, isoladas, não terem com quem falar, não poderem continuar os tratamentos de psicologia e a confusão. E a possibilidade para nós de podermos continuar a trabalhar, porque nós queríamos continuar a trabalhar, porque o trabalho também dá um sentido para a vida e é necessário e é importante. E de facto foi agora, passado este tempo, não é? Este tempo todo, acho que foi esta a mais-valia da linha e do e-mail também, pois quando eles mandavam os e-mails e fazíamos por chat, foi poder continuar a estar com as pessoas. E o que sentimos é que era necessário, as pessoas diziam-nos, é bom ter alguém com quem falar. Mesmo que eu não ligue, eu sei que está ali alguém. E era isto que nós ouvíamos, eu sei que está ali alguém, sei que está ali um psicólogo, todos os dias temos, sábado, domingo, tivemos no Natal também, sei que está ali alguém que nos vai ouvir. Até posso não ligar, mas sei que está alguém. Foi muito isto que ficou no meio daquela primeira fase da pandemia. Segundo confinamento, completamente diferente. No segundo confinamento, aliás, já ali em setembro, os estudantes tiveram esta capacidade fantástica que têm, não é? E que o ser humano também tem, de se adaptar. E em setembro, seguir ao primeiro confinamento, os estudantes organizaram imensos eventos para online, para conseguir integrar os calouros, organizaram imensas atividades, sessões, houve uma panóplia de respostas por parte dos estudantes que nos ajudaram imenso a entrar em contato com outros estudantes, com aqueles que eles consideravam mais fragilizados, a manter o contacto em algumas fases mais online, depois começou a haver um bocadinho presencial, mas realmente eu recordo de ver estudantes extremamente preocupados, as associações de estudantes, dos núcleos, do núcleo de física, de matemática, organizar sessões online para sinalizar para as questões de depressão, de ansiedade, nas letras também foram feitas algumas sessões nesse sentido, que era uma tentativa de se manterem uns com os outros naquilo que era possível, o online ou então o presencial quando era possível, depois quando se voltava a confinar. No segundo confinamento, os estudantes tomaram escolhas completamente diferentes. Já não foram todos para casa, ficaram muitos nas residências, outros mantiveram-se a trabalhar, ou seja, confinaram mais uns com os outros, estudantes mais com os estudantes, para manterem também a autonomia deles, não é? Porque é uma fase da vida em que o jovem está a tentar autonomizar-se da família de origem,
independentemente de terem relações melhores ou piores, mas é um movimento normal, é tentar autonomizar-se, ter a autonomia deles, os amigos deles, as relações amorosas, fazer o curso, estarem com os amigos, e depois a pandemia confinou, separou-os daquilo que era importante para eles naquele momento, foi assim um movimento antinatural, não é? E acho que isto houve um ressentir. Para além disso, era a questão da incerteza. Vou ter época de exames, não vou ter época de exames, vai haver época de exames extraordinária, não vai? Esta incerteza angustiava muitos estudantes. Em termos de problemáticas, as problemáticas são similares ao costume, que são as preocupações com os exames, com as avaliações, com os amigos, com as questões amorosas, com a família, com o futuro profissional, mas exacerbadas pelo contexto, por não se saber o que é que vinha a seguir, quanto tempo é que se ia estar em aulas online. Recordo-me também da dificuldade de muitos estudantes em se adaptarem ao online. Depois, passado este tempo, agora no retorno ao presencial, acontece o inverso. A dificuldade em alguns estudantes é adaptarem-se ao presencial. E tem aparecido aqui em fevereiro, março, mais uma vez, da nossa prática clínica do PSICA, que vale a nossa experiência aqui, tem aparecido mais alguma ansiedade social. Ansiedade social no retorno, de estar enfiado com pessoas, de estar com muitas pessoas, de falar em público, de falar com os colegas, de como cumprimentar, que eu também acho que é normal, acho que é a resposta mais normal. Se estamos todos enfiados em casa, voltar para a rua é uma coisa estranha, não é? Que é o próprio corpo, tem dificuldade de adaptar-se a estar sempre em casa e depois tem dificuldade de adaptar-se à rua. Portanto, nossa, a primeira vez que eu voltei para o mercado eu chorava. É uma resposta de estranheza, não é? Nós adaptamos aos lugares, até fisicamente e psiquicamente. Neste momento, portanto, estamos agora em abril, final de abril, noto que as coisas estão a normalizar, já não noto tanto esta questão do social, noto que as pessoas estão muito ávidas de viver, agora queimam, viver as coisas normais da academia, de retomarem as coisas presenciais, voluntariados, atividades, amigos. Eventualmente, mas mais uma vez é da minha experiência refletida da prática que fizemos de estatísticas no final disto tudo, e também em conversa com alguns colegas que precisam das faculdades, noto que as coisas estão a normalizar. O que aparece ainda de diferente são situações de isolamento que não tínhamos tanto antes, e de estudantes do terceiro ano. Normalmente, o que é que a gente situa? Eu, quando estava a ouvir o Diogo, estava a ouvi-lo e a pensar, pois 17 anos é-se muito novo, 17, 18, 19, e de facto nós temos aqui o primeiro ano como foco-alvo de intervenção psicológica, por estas questões de se adaptarem à faculdade, e depois o último ano, que é a saída da faculdade e o mercado de trabalho. Portanto, são estes dois, o início e o fim, que temos um bocadinho definidos como fase prioritárias em termos de necessidade de apoio psicológico. O que é que aparece agora de diferente? É que há estudantes do terceiro ano a queixarem-se do isolamento social dos do primeiro, naturalmente porque não tiveram integração social presencial, porque tiveram de setembro, e então isto tem aparecido. Num número não muito avassalador, mas de facto tem aparecido situações de isolamento social, de necessidade de pessoas que não se adaptam online, que não conseguiram fazer amigos, não conseguiram entrar em grupos sociais, culturais, desportivos, que é o trabalho que se faz muito no primeiro ano. Um bocadinho isto, mas as coisas estão a normalizar, embora as questões de sintomatologia depressiva e ansiedade, algumas agudizadas, porque estamos aqui numa fase um bocadinho pós-traumática destes 2 anos. E depois eu não posso deixar de falar da questão da guerra, quando começou a guerra na Ucrânia, naquela altura, nas consultas apareceu muito esta temática e agudizou-se novamente o fenómeno depressivo e ansioso do medo. Era quase uma repetição do medo, o que é que vai acontecer agora? Aqueles primeiros dias da primeira semana era o que eu ouvia na consulta, mais uma vez normal, não é? Eu acho que é uma resposta normal àquilo que estava a acontecer. Que foi aqui também um bocadinho o fenómeno da repetição do que tinha acontecido com a pandemia, o medo do futuro, a incerteza, a ansiedade. Neste momento as coisas estão, digamos que mais estáveis, mais parecidas com o anterior, mas com problemáticas, consequência destes 2 anos de pandemia. E medo do futuro, muito medo das questões económicas, vou conseguir acabar o curso ou não, vou ter dinheiro para pagar o curso, vou arranjar trabalho, pronto, um bocadinho maior. Agora a gente recebeu umas perguntas no Instagram e o nosso tempo tá meio apertado, a gente tem 15 minutos. Então, eu vou fazer a pergunta e
Ai, desculpa, eu peço só para a gente. Aí eu vou medir no tempo, eu vou falando aqui como é que está o tempo. É, como lidar com o isolamento social de alguém próximo a mim com depressão? Então, essa pergunta ficou confusa, né? Como lidar com o isolamento social de alguém? Então, uma pessoa que está isolada, que está com depressão, como que eu posso cuidar dessa pessoa? Eu posso agir? Sim, eu percebi a resposta. No fundo, é como ajudar alguém próximo que está com depressão e se está a isolar. Eu Isso. percebi porque é uma questão que aparece muito. Os estudantes aparecem muito preocupados com outros estudantes e com outras pessoas. Eu acho que nestas situações o isolamento é um fator de risco. É uma situação que temos que estar muito atentos e aí é muitos estudantes, os amigos, que muitas vezes salvam, não é? Salvam os amigos, indo ter com eles, falando. Acho que se deve entrar em contato com as pessoas, com proximidade. Ou seja, comunicar, quer seja ir lá pessoalmente, quer mandar mensagem simples do género: estamos preocupados, sei que não estás bem, estás com depressão, a depressão tem solução, é preciso procurar um psicólogo clínico, é preciso procurar um psiquiatra, há quem possa ajudar, é uma situação que tem resolução, nós estamos cá para ajudar, é procurar a pessoa e dar indicações. Às vezes Tá. o poder dar um contacto, uma linha de apoio. Neste momento a pandemia teve uma consequência que é positiva, que foi, na linha Saúde 24 há psicólogos a trabalhar e continuam, portanto é uma linha de serviço em que as pessoas podem ligar e podem, por exemplo, alguém que tem um amigo ou um familiar com depressão isolado, pode ligar, pedir ajuda ou dizer à pessoa para ligar, mandar mensagens com números de linhas de apoio, mandar mensagens com números, por exemplo, sugerir para ir à urgência, uma urgência no Porto, a urgência de São João, no caso de algum sintoma mais grave, nomeadamente ataque de pânico, ideação suicida, pensamentos intrusivos de agressividade contra o outro ou contra o próprio, tudo o que seja pensamentos de agressividade, experiências de pânico, de angústia, dolorosas e difíceis, não devem ficar sozinhos, devem procurar ajuda, ou através de Tá. uma linha ou ir à urgência. Os que estão ao lado devem falar destes recursos. Tá. A próxima é como que eu posso ajudar um colega que não é tão próximo, mas que eu imagino que está com depressão? Então, um colega de turma. Será na mesma linha, dizer à pessoa Né? que há quem possa ajudar, que é algo que acontece e que há psicólogos, há psiquiatras, há um serviço 24 horas no Hospital de São João ou no Hospital Central, se for noutro sítio, há linhas de apoio e há gabinetes de psicologia que podem Tá. ajudar a pessoa. E como que a gente diferencia tristeza da depressão? É pelo sintoma, ou seja, a tristeza é natural e deve acontecer, não é? Ao longo da vida, ao longo das várias fases em que a pessoa está e por uma razão ou não. Às vezes aparece uma tristeza indefinida, que a pessoa nem sabe bem dizer o que é. A depressão acaba por ser um quadro de sintomas que impedem a pessoa de vir. O mais simples é a pessoa conseguir viver a sua vida. Por exemplo, não conseguir acordar de manhã, não conseguir estudar, não conseguir comer ou comer em excesso, não conseguir dormir ou dormir o dia todo, não conseguir falar com os amigos ou falar excessivamente com toda a gente, uma mudança muito radical, não conseguir reconhecer-se. Por exemplo, às vezes as pessoas não conseguem reconhecer o que é que se passa com elas, picos de angústia muito forte ou de pânico. O pânico aparece no corpo e aparece como uma sensação forte, o medo da morte ou de enlouquecer. Tudo o que seja um sofrimento excessivo ou uma confusão, ou as pessoas às vezes não sabem bem o que é que têm, mas não conseguem fazer a vida delas ou sentem-se perdidos, toda esta sintomatologia legitima a procura de um psicólogo clínico. E também os estudantes, as pessoas não têm que se autodiagnosticar, as pessoas têm a ter um psicólogo clínico e esperar um diagnóstico. Portanto, o que eu sugiro sempre é: a pessoa sente que não está bem, algum destes sintomas, qualquer coisa, ou alguém que diga: olha, tu não estás bem, andas muito agressivo ou muito irritado, porque às vezes as pessoas podem não ter noção do comportamento que estão a ter. Procurar falar com alguém que seja especialista da área e o especialista avalia a situação, porque isto é diferente com cada um, não é? Isto, cada um deprime à sua maneira. É importante ir e falar com o profissional. Tá. Bom, agora é a última pergunta para a gente fechar, não é do Instagram, na verdade. Eu queria
pedir um conselho de vocês dois. Vou começar pelo Diogo, desculpa. Diogo, o que você daria de conselho para estudantes, para colegas de turma, ou que sentem que estão ficando com depressão, ou estão com depressão e querem deixar a vida mais leve? Enfim, como que você daria esse conselho para alguém que está numa má fase? Pedir ajuda, como é óbvio, mas também saber bem onde pedir ajuda, não deixar acumular. E é mesmo isso, aquilo que eu também, que a doutora Silvia disse há bocado, de nos dar uma constipação, uma pneumonia. Se começarmos a espirrar durante, se calhar, uma semana todos os dias, é preciso ir ao médico ver se estamos bem, se estamos bem. E não ter medo. Não ter medo, se calhar, de ouvir, que também às vezes tinha um bocado de medo quando dizia, olha, mas tens isto e tens de tomar a X ou B. E não ter medo, confiar nos profissionais de saúde, perceber que esta área de investigação já tem muitos anos e que também confiar um bocado. Não achar que sabe mais que o médico porque lê um artigo na Sábado, por exemplo. E este medicamento afinal agora faz mal, até vi aqui no comentário do YouTube que uma pessoa tentou matar-se porque tomou isto, não. Confiar mesmo e também ter muito cuidado com as fontes, porque feliz e infelizmente há cada vez mais a difusão de informação, é preciso ter muito cuidado com as fontes, não se deixar assustar e se caso seja assustado, comunicar sempre com o médico, porque quando alguém vai a um gabinete de psicologia ou de psiquiatria, a pessoa que está do outro lado, a secretária, quer ajudar, não está lá para meter a pessoa numa caixa com antibióticos, não, quer ajudar e que a pessoa volte a vida normal. Acho que é o melhor conselho que posso dar. E também, se calhar, tiver algum amigo que também tenha tido a doença, que tenha passado por isso, também falar com essa pessoa, falar também com os pais ou um irmão, não ter medo. E saber que se algum dia, quando faz um bocado agora, sinto um bocado muito melhor, provavelmente daqui a um ano vou ter outra fase mais aguda. Mas também quando alguém está a melhorar, saber que se piorar é não ter medo. E estamos cá para tudo e a pessoa também tem que pensar. Se eu ontem não conseguia sair da cama e eu já saí, se ontem não conseguia arrumar o meu quarto e eu já arrumei, estou a fazer progresso. E se eu progredir 1% por dia, 1% que seja, no final do mês já estou 30% melhor. E ao final do ano estou muito melhor ainda. Portanto, passinhos é ver quando é preciso, não exigir muito de nós próprios e pequenas conquistas. Acho que é mesmo isso. E confiar nas pessoas, confiar no mundo. Acho que é importante. Saber pedir ajuda, né? Eu acho que é muito importante. Tá bom, obrigada, Diogo. Doutora, além desse conselho, né, para os alunos, também como que a universidade, como que eles podem chegar à universidade, pedir socorro, pedir ajuda? Acho que você já falou um pouquinho disso, mas assim, como que é esse papel, um professor, se ele perceber, enfim, existe as campanhas de prevenção na faculdade? Como que é isso? Qual seria o seu conselho para, tá, eu não estou muito legal, o que eu vou fazer? Como a faculdade pode me ajudar? Eu concordo com tudo o que o Diogo disse e acho que foi muito claro e muito importante isto que o Diogo refere. E esta ideia pessoalmente de falar e confiar. Acho que é muito por aqui, alargado às pessoas que estão em volta, portanto ao psicólogo, ao profissional de saúde, mas também ao professor, ao funcionário, ao estudante, ao colega, porque as pessoas normalmente ouvem, normalmente querem ajudar. Estou-me a lembrar outro dia de uma situação na Faculdade de Letras específica em que um segurança esteve simplesmente ao pé de uma pessoa que não estava bem, esteve ali e a pessoa ficou mais calma. Portanto, o ser humano tem essa capacidade de ajudar o outro. E se não está ali o psicólogo naquele momento, nem o psiquiatra, estão pessoas. O falar, o poder pedir ajuda. Os docentes muitas vezes trazem aqui os estudantes, os funcionários, os colegas. Isto em termos do prático, do imediato, não é? Falar com as pessoas. Concordo com o Diogo, acho que isto é importante. Quebrar o isolamento e falar, pedir ajuda, até encontrar essa ajuda. Profissionais, colegas, professores. Instituição. A instituição é feita de pessoas. A instituição, o Porto, são os professores, são os funcionários, são os colegas, a associação de estudantes, que normalmente está sempre muito preocupada com os estudantes e que está muito capaz de ouvir os colegas. São os funcionários da secretaria, é o segurança, as pessoas que estão na cantina, que estão nos bares, são estas pessoas com quem se pode falar e perguntar. A universidade tem as pessoas sensibilizadas cada vez mais para ajudar e depois tem os gabinetes de psicologia que estão, no fundo, preparados e que têm feito este trabalho nos últimos anos
de prevenção, fazer workshops sobre o que é ansiedade e depressão, fazer programas de intervenção em grupo, temos o programa Riscos e Desafios, temos as terapias de grupo, temos outros programas, workshops, as mentorias, uma série de projetos que têm vindo a ser feitos nas várias faculdades da Universidade do Porto. Eu acho que o que é muito importante e que tem aparecido mais nos últimos anos são exatamente estes momentos em que se ouve os estudantes. E o Diogo falava disso há pouco também. Acho que é muito, muito importante. Para mim, como psicóloga clínica, é sempre muito importante ouvir-vos e participar nestas sessões, porque aprendo sempre e percebo melhor o que é que se passa convosco. E a gente assim também consegue ajudar melhor. Porque nós no consultório temos um papel, temos um trabalho, fazemos diagnósticos e tratamentos, mas também temos de perceber o que é que vocês pensam cá fora, o que é que acontece no campo, o que é necessário. Este tipo de sessões que têm aumentado, acho que são fundamentais para sensibilizar a comunidade universitária. Isto que o Diogo diz, chega a imensos estudantes, e o que a Mariana também diz. E é muito mais fácil o estudante identificar-se com o Diogo e com a Mariana e pensar, ok, eu sou como o Diogo e a Mariana e vou procurar ajuda, do que se calhar ouvir a mim falar de depressão e ansiedade, porque é um técnico que está ali a falar, não é? E às vezes cativa muito mais e é muito mais fácil identificar-se convosco, ainda por cima, porque vocês tiveram esta capacidade de generosidade de falar de vocês com maturidade e tranquilidade, que esta é a mensagem que tem que ser passada, que o Diogo passou e a Mariana também. Ok, isto acontece, é um problema, mas tem uma solução e, portanto, vamos normalizar isto e daqui por uns anos isto é normal e não vai haver tanto medo e tanto escondido, não é? Tanto isolamento e tanto não próprio tratamento. Vamos normalizar esta situação para haver tratamentos, para as pessoas ficarem bem e para conseguirmos estar de uma forma mais saudável com pessoas e com sociedade. Depois a questão aqui é os estudantes universitários, porque estamos na universidade, mas os estudantes universitários também são aqueles que vão ter uma formação específica de maior responsabilidade e muitos deles vão ser os decisores do futuro, vão ter cargos de poder nas instituições e no fundo, são os dirigentes e os cargos de poder das instituições que também permite haver recursos para prevenir, para prevenção a nível da saúde mental, promoção a nível da saúde mental, massificação do conhecimento. Portanto, é um investimento no estudante, mas é um investimento na sociedade, porque são estes estudantes que vão estar a comandar o nosso futuro daqui por uns anos e que podem, de facto, mudar em termos de rede de sociedade o que é, como é que nós vemos a saúde mental e como é que podemos primar para maior e melhor saúde mental das pessoas e da sociedade. Depois, a par com tudo o resto, não é? Com maior equidade, com menor agressividade, maiores problemas de agressividade social. Pronto, acho que é um bocadinho nisto. Eu acho que temos a questão do tempo, não é, Mariana, se calhar? Temos. Só aqui eu recebi uma questão que pediram para lembrar que na Faculdade do Porto, né, na Universidade do Porto, existe o NAI que presta ajuda para estudantes com necessidades especiais também. Tá? E, assim, eu acredito que a questão de saúde mental, ela avançou muito. Hoje em dia a gente está num lugar onde avançou muito. Há anos atrás, existiam os manicômios, nem existia o nome de depressão e de ansiedade, né? As pessoas eram vistas como loucas, histéricas, enfim. Né? Então, hoje a gente está aqui, já é um avanço muito grande, falar tão abertamente sobre a depressão. E eu fico muito feliz com o convite, com vocês dois terem aceitado o convite, por estarem aqui, por a gente ter tido uma conversa tão boa para falar sobre jovens, que exatamente é o futuro, né, do país, enfim, do que for. É muito legal, foi muito bom. Eu daria conselhos também, o meu conselho outra coisa que avançou muito são medicamentos, existe um tabu muito grande, então caso tenha que tomar medicamentos, aceite. Hoje em dia a gente está muito avançado, assim, antigamente os medicamentos não eram bons, enfim, então vai ser, enfim, é como eu disse lá no começo, tomar medicamento é como qualquer outra questão, uma diabetes ou um colesterol alto, ou quebrei meu braço e preciso deixar engessado. E, além disso, aceitar ajuda e pedir ajuda. Eu demorei muito, eu sempre fui muito autossuficiente, eu ia em psicóloga sozinha, eu ia em psiquiatra sozinha, ainda sou um pouco assim,
Mas como eu entrei numa fase de muita crise, enfim, tive surtos também, além de crise, eu vi, estando em Portugal, para mim foi muito difícil, porque eu estava completamente longe da minha família. Então eu vi a importância, foi só sofrendo muito que eu vi o quanto é bom a gente aceitar ajuda e pedir ajuda, né? Assim, pode até salvar a vida. No meu caso, várias vezes salvou a minha vida. Então, eu acredito que é isso, e esse acolher. E agradeço mais uma vez a participação de vocês, quem assistiu também, muito, 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 muito obrigada. E peço desculpa por ter chamado de vocês também, porque, vocês são Brasil, né? Não faz mal. Tá Ora, essa bom. aproxima, Mariana. Você aproxima no seu caso, não é? É tão automático. Tá bom. Obrigado, Mariana, e obrigado, Diogo. Obrigado também, Obrigada. também as duas oportunidades. Obrigado. Obrigada.